Portugal caiu no ranking. Baixou para o sexto lugar, depois da derrota do Sporting ontem, frente à Juventus por 1-0. Está confirmado que Portugal não vai ter 3 clubes na Liga dos Campeões a partir da época 2023-2024-2025, aliás, mas vai ter, sim, apenas e só 2. Um de fase 1 diretamente e outro a ter de jogar a qualificação para poder chegar até à fase de grupos da Champions, da Liga dos Campeões. Mas Portugal cai no ranking, mas é só de agora? Não. Desenganem-se, não é só de agora. É também porque em Portugal continuamos a achar que está tudo bem. Mas não está tudo bem. A Liga acha que está tudo bem, a Federação acha que está tudo bem e os próprios clubes em Portugal parece que também acham que está tudo definitivamente e rigorosamente bem. Mas, se formos a recuar a 2021, um dos dirigentes do Ajax disse numa entrevista à imprensa holandesa, ou à imprensa dos Países Baixos, como agora se diz, e ele disse coisas que nós também já ouvimos o presidente da Liga dizer cá em Portugal, mas as coisas não acontecem. E porquê? Porque a Liga continua a ser apenas e só um receptor de coisas. Mas vamos aqui uns trechozinhos dessa tal entrevista do Sr. Menno Gillen, do Ajax. Ele disse que atualmente só se olha o dinheiro que estamos a receber no curto prazo, mas também estamos a pensar no futuro. Disse mais: uma liga mais competitiva vai trazer mais interesse do exterior e mais oportunidades de fazer negócios lucrativos na venda de direitos desportivos. Também nunca ninguém ouviu falar nisto. Pensamos que clubes como o Ajax também deveriam dizer que distribuem o dinheiro da televisão de forma mais equilibrada. Tem a garantia de dar mais dinheiro aos clubes do meio e da linha de baixo da tabela. O Ajax entregará milhões para a TV para o próximo ano. Isto foi em 2021. Em fevereiro de 2021. E o que é que acontece? Fevereiro de 2021, portanto, estava a decorrer a época 2020-2021. E, portanto, época de Covid ainda. Mas já a pensar na época 21, 22, 22, 23, 23, 24 e sempre assim a somar. E até agora, em Portugal, continuamos, mas é a somar, mas é outro tipo de coisas que não são propriamente as melhores. Ora bem, em termos de direitos televisivos, toda a gente sabe que os clubes em Portugal é que detêm os próprios direitos. Portanto, são os clubes que vendem os direitos para outros. Mas neste caso, os clubes em Portugal até se dão ao trabalho de vender os direitos às operadoras televisivas e as operadoras é que depois revendem os direitos e revendem os jogos. No caso do Benfica, o Benfica até tem os direitos do Benfica, apesar de serem do Benfica, fazem também parte da NOS. E, portanto, como eles até são parceiros, o Benfica transmite os jogos na Benfica TV. Todos os restantes jogos são transmitidos na Sport TV. Anda-se a falar também muito nos direitos de transmissão televisiva, na centralização dos direitos televisivos. Isso é tudo muito bonito. É tudo muito bonito no papel, é tudo muito bonito dizer-se, falar nos direitos televisivos. Mas em que ponto é que isso está? Eu particularmente não vejo nada, não há notícias a sair sobre isso. Há assim muitas crónicas, aparece sempre muita gente da Liga a fazerem crónicas nos jornais, mas a dizerem coisa absolutamente nenhuma. É, como já diria o nome de um livro, é uma mão cheia de nada e outra de absolutamente coisa nenhuma. São palavras vazias que não fazem sentido absolutamente algum. Aliás, fazem sentido para quem as escreve, fazem todo o sentido. Mas para nós que consumimos futebol, nós que gostamos de futebol, a coisa não é propriamente assim. Enquanto a Liga andar a pensar que fazer
uma espécie de web summit do futebol, um thinking football, que a coisa vai melhorar. Até pode vir a melhorar, a ideia é boa para melhorar, mas no fim de tudo somado, no bolo somado, temos tudo menos, ou pensamos em tudo menos em melhorar o nosso futebol. Mas não é só a Liga que tem culpa nisto. Não é só a Liga que tem culpa no cartório. A Federação também tem culpa no cartório. E principalmente os clubes. Os clubes é que mandam no futebol em Portugal. Os clubes é que mandam na Liga. A Liga não tem poder nenhum de regulamentar o futebol em Portugal. São os clubes que regulam o próprio campeonato. São os clubes que votam em causa própria. São os clubes que votam. A Liga não tem voto absolutamente nenhum na matéria. Esqueçam isso. A Liga não tem voto nenhum na matéria. A Liga apenas e só apresenta os resultados. Apenas e só apresentam os resultados. Resultados esses que não sabemos se são verdadeiros ou não. Eles dizem que sim, e nós podemos acreditar ou podemos não acreditar. Mas em relação a tudo isto, há aqui uma reflexão que é importante fazer. Que é, todos têm culpa, mas de todos, neste todos, claramente que os adeptos são os que têm menos culpa, até porque, ao fim e ao cabo, são os clubes que pagam aos clubes, são os clubes e são os adeptos que pagam do seu bolso e muito para poderem ir a jogos, por exemplo, às 9h15 da noite, o que é particularmente extraordinário, não é? Uma sexta-feira, uma segunda-feira é extraordinário. Clubes de Lisboa não, portanto, do centro para baixo ou do centro para cima, que tenham que fazer deslocações de vários quilómetros. Acho que não lembra absolutamente ninguém, por exemplo, um clube como o Vizela ou um clube do sul de Portugal, e já não estou... e aqui incluem-se todos os clubes, mas absolutamente todos os clubes, fazerem deslocações de vários quilómetros, e até mesmo os próprios adeptos fazerem deslocações de vários quilómetros. Vamos pôr, por exemplo, o caso de um Vizela Estoril Praia a uma sexta ou uma segunda-feira às 9 da noite. Às 9h15 da noite. Quem é que do Vizela vai estar no estádio do Estoril ou no estádio do Vizela? Obviamente quem vem de Vizela ou quem vai de Vizela para Estoril, ou quem vai do Estoril para Vizela, para ver um jogo às 9h15 da noite. Só mesmo aqueles resistentes e que fazem de tudo para poder acompanhar o seu clube, mas sabendo que no dia seguinte têm que entrar às X horas da manhã para poder ir ao trabalho. Pensemos nisto. Depois do vídeo de ontem, é que a Liga Holandesa, nas redes sociais da Eredivisie, colocou um vídeo a promover o futebol holandês, a promover que tinham ultrapassado Portugal no ranking, e ainda terminam no que está escrito na descrição nas redes sociais da Liga Holandesa, da Eredivisie, está lá a dizer: obrigado Portugal. Meus amigos, os responsáveis da Liga, da Federação e de todos os clubes deveriam corar de vergonha. Deveriam corar de vergonha depois de verem o vídeo e daquilo que foi descrito nas redes sociais. Os meus parabéns, as minhas palmas para aquilo que a Eredivisie fez, porque aquilo sim é valorizar o produto que eles fizeram e que têm orgulho em mostrar aos outros. Neste caso, a nós, à Europa e ao mundo do futebol.
continuemos, já nós, cá no Burgo, continuamos a preferir assobiar para o lado, até porque não se passa rigorosamente nada. Preferimos continuar a olhar para o nosso próprio umbigo e a pensar exclusivamente e apenas e só individualmente. E em particular, obviamente, os denominados três grandes que, enquanto não entenderem que sozinhos não vão a rigorosamente lado nenhum e que precisam dos outros para terem um campeonato mais visível, como o holandês, como o campeonato dos Países Baixos, vamos continuar a ter Portugal atrás da Holanda e por este andar vamos continuar a baixar no ranking. A Liga e a Federação também, que continuem a enxutar o público para fora dos estádios e a sentá-los nos sofás com horários dos jogos às 9h15 da noite, que continua a não ter mão pesada para dizer aos clubes para não terem bilhetes a X euros, que é um absoluto abuso, que continua a fazer este thinking football, mas que na verdade serve para tudo menos, e como o próprio nome indica, para pensar no futebol do próprio país e não apenas no futebol em geral, porque para pensar no futebol em geral, pensa toda a gente. Continue também com a ideia brilhante de fazer a Taça da Liga, que serve apenas e só para encher o calendário e depois para dizer que há um campeão, temos um campeão de inverno. Meus amigos, como diria o outro, vão se encher de moscas. E continuem a achar também que está tudo bem, que não se passa rigorosamente nada, que nós cá vamos continuar a cair no ranking. Pensem, é só isto que eu peço. Pensem, Federação, Liga e clubes, pensem no que estão a fazer.